Os médiuns afirmam receber mensagens de espíritos desencarnados e até de familiares falecidos. Mas será que essas entidades são realmente nossos entes queridos? A Bíblia nos adverte contra essas práticas e revela a verdadeira identidade desses espíritos. A comunicação com os mortos é um dos pilares centrais do espiritismo e de diversas crenças esotéricas. Para os médiuns e adeptos dessa doutrina, espíritos desencarnados continuam a se manifestar, trazendo mensagens aos vivos e proporcionando orientação espiritual. Muitos creem que estão falando com entes queridos falecidos ou até mesmo com figuras históricas. Porém, à luz das Escrituras Sagradas, essa prática é severamente condenada e identificada como uma estratégia de engano do inimigo. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus proibiu terminantemente qualquer tentativa de comunicação com os mortos. Em Deuteronômio 18, versos 10 a 12, encontramos a advertência: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Aqui, a consulta aos mortos é colocada no mesmo nível da feitiçaria e da adivinhação, práticas associadas ao engano e à rebelião contra Deus. O Senhor desejava que seu povo confiasse apenas nele e não buscasse respostas espirituais em fontes contrárias à sua revelação. O Espiritismo ensina que médiuns atuam como intermediários entre o mundo dos vivos e dos espíritos. No entanto, a Bíblia revela que os mortos não retornam para se comunicar. No livro de Jó, capítulo 7, versos 9 e 10, lemos: tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Esse texto mostra que os mortos não têm permissão para voltar e interagir com os vivos. Mas então, quem são esses espíritos que se manifestam em sessões espíritas e aparentam ser entes queridos? A resposta é dada pelo próprio apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, versos 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. O diabo e seus demônios possuem a capacidade de se disfarçar, enganando aqueles que buscam orientação em fontes erradas. Satanás tem utilizado a necromancia, consulta aos mortos, como um de seus artifícios para afastar as pessoas da verdade de Deus. Um dos episódios mais conhecidos de consulta aos mortos na Bíblia encontra-se em 1 Samuel capítulo 28, quando o rei Saul, desesperado, procurou uma médium para evocar o espírito do profeta Samuel. Os filisteus estavam prestes a guerrear contra Israel, e Saul, temeroso, buscou uma resposta de Deus, mas não obteve resposta por meio de sonhos, do Urim ou dos profetas. Em sua angústia, ele desobedeceu a própria ordem que havia dado de expulsar os médiuns e adivinhos de Israel, e foi consultar uma feiticeira em Endor. Saul se disfarçou e pediu à médium que trouxesse Samuel dos mortos. A médium, ao ver a aparição, ficou assustada, indicando que algo incomum havia acontecido, diferente das manifestações demoníacas que ela provavelmente conhecia. O texto bíblico diz que era Samuel, e a profecia dada a Saul confirmou sua condenação. Deus retiraria o reino de suas mãos e o entregaria a Davi. Os filisteus derrotariam Israel, e Saul e seus filhos morreriam no dia seguinte. Esse evento mostra a seriedade da rebeldia contra Deus e a inutilidade de buscar respostas em práticas proibidas. O destino de Saul estava selado, e sua tentativa de obter respostas através de meios ilícitos apenas confirmou sua ruína. Ele fez sua última refeição naquela noite, antes de partir para a batalha que terminaria em sua morte. A Bíblia ensina que apenas Deus pode revelar a verdade espiritual e dar direção para nossas vidas.
O Senhor Jesus nos deu acesso direto ao Pai, e não há necessidade de intermediários espirituais além dele. Em João 14, verso 6, ele declarou: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Buscar mensagens de espíritos, confiar em médiuns e participar de sessões espíritas são práticas que afastam as pessoas da verdade de Cristo. Em vez disso, devemos confiar inteiramente na Palavra de Deus, que é suficiente para nos guiar em tudo o que precisamos. A comunicação com os mortos não passa de um engano demoníaco que desvia as pessoas do caminho de Deus. As Escrituras nos ensinam claramente que os mortos não retornam para falar com os vivos, e que qualquer tentativa de fazê-lo é uma prática abominável diante do Senhor. O Espiritismo, ao tentar abrir esse canal de comunicação, coloca seus seguidores em perigo espiritual. Ao invés de buscarmos respostas em supostos espíritos, devemos nos firmar na Palavra de Deus e confiar em seu Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. João 16, verso 13. Apenas assim estaremos protegidos contra os enganos de Satanás e garantiremos nosso futuro eterno ao lado de Cristo.